E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo. Como eu já me apresentei, segunda-feira para vocês, sou a Paula, tá? Professora de Matemática 3 de vocês. Qualquer dúvida, como eu falei, vocês podem me mandar um WhatsApp, certo? Tá aqui o meu número aqui no slide, tá? Eu vou mandar essa aula, o link lá do YouTube para vocês no grupo e vou mandar os slides também. Qualquer dúvida, por favor, não deixem de tirar. Semestre passado eu dava matemática 4 e ela não era tão interessante, principalmente a matéria do segundo semestre, que não caía muito no Enem. Eu até sentia que várias pessoas não estavam muito dispostas a ver a aula e tudo, e eu até entendo, até dizia para os meus alunos, né, gente, essa aula não é muito importante, não se estressem, porque eu acho que o foco de vocês é aprender as coisas que caem no Enem. Eu tinha um Instagram que eu dava dicas de passar no Enem e tal, porque agora eu parei mais de usar. Mas eu sempre falava isso para todo mundo, que o foco é você aprender o que cai. Não vão se estressar com coisas que não caem, gente. Não vão querer abraçar o mundo com as pernas, não vão querer assistir todas as aulas e fazer todos os exercícios, porque vocês não vão conseguir e nem é necessário. Foquem no que cai. E essa minha matemática de agora, que graças a Deus eu mudei, ela é muito, muito, muito importante. Então façam sempre os exercícios, foquem muito na aula, não vão ficar copiando, não vão ficar fazendo nada, peguem só a apostilazinha de vocês para acompanhar, que vai ser de acordo com o que está na apostila, e façam os exercícios. Não vão fazer resumo, não vão copiar, que não vai adiantar, vocês não vão ler esses resumos depois, só fazer muito exercício que vai dar certo se vocês passarem no Enem, vocês vão ver. Então vamos lá, a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre ângulos, tá certo? E aí, qual é o nosso roteiro de hoje? Vamos para a definição do que é um ângulo, que eu acho que todos vocês sabem, né? Só para introduzir mesmo. Vamos fazer a medida do arco e dos ângulos, certo? A relação de grau e radiano, que é uma coisa que cai muito no Enem, né, gente? Vamos aprender o que são ângulos consecutivos e adjacentes, ângulos complementares, suplementares e replementares, aquele famoso ângulo oposto pelo vértice, né, que é o OPV, e vamos fazer os exercícios de fixação, tá certo? Então, gente, o que é um ângulo? É formado pela união de duas semirretas de mesma origem não colineares, ou seja, colinear estão na mesma linha, né? Elas não são colineares, não estão na mesma linha. São duas semirretas que têm a mesma origem, que é aqui o ponto V, e formam um ângulo entre elas, que está aqui o alfa, certo? Isso aí vocês já estão careca de saber. Aí tem o ângulo nulo, quando as duas semirretas são coincidentes, né? Elas estão na mesma linha, ou seja, não tem nenhum ângulo entre elas. Quando dá uma volta inteira, que é a circunferência toda, né? 360 graus, que elas são coincidentes. Tem o ângulo raso, né? Que é o de 180 graus, quando elas são assim opostos. E tem o nosso famoso ângulo de 90 graus, né? E aí, gente, medida dos arcos e dos ângulos. Essa figura aqui é muito legal, porque vocês estão vendo aqui a origem no ponto O, certo? Aí a gente tem aqui o ângulo alfa. Gente, qualquer coisa que for pra cá, ó, esse ângulo alfa, ele é tanto aqui, pertinho da origem, quanto longe, ele sempre vai ser alfa. O ângulo sempre vai ser o mesmo, por isso que ele pinta aqui, ó, e diz que aqui também é alfa, aqui também é alfa e aqui também é alfa. O que é que vai mudar? O ângulo é o mesmo, mas o que vai mudar é o comprimento desse arco aqui, certo? De F até E eu tenho um comprimento, de D até C eu tenho um outro comprimento. Por exemplo, se de F até E for, sei lá, 3, de D até C vocês estão vendo que é maior. Por que é maior? Porque essa circunferência aqui do meio, essa circunferência aqui que nem é a menor e nem é a maior, é a do meio, ela tem um raio maior do que a circunferência pequenininha, né? Então, o que é 360 graus está para 2πr, que é exatamente a minha circunferência. Então, eu dependo do raio para ter um tamanho. Como esse raio é maior, consequentemente, esse tamanhozinho aqui vai ser maior, certo? Mas o ângulo, ele é o mesmo, ó. Tá vendo aqui embaixo? Ele diz que o ângulo é alfa de qualquer jeito. Aí vamos para a relação grau e radiano. Gente, 360 graus equivale a 2π radiano, certo? Esse aqui, na verdade, eu botei o R porque eu botei, na verdade, o comprimento. Porque isso aqui a gente vai usar muito nos nossos exercícios de hoje. Muito, muito. Que ele vai estar sempre levando em consideração, por exemplo, esse ângulo A aqui,
ele está conectado com um comprimento de circunferência L. E vocês sempre vão usar essa regra de 3. Como assim essa regra de 3? 2πr, que é o comprimento da minha circunferência todo. Se eu pegar essa circunferência, quiser pegar como é que chama? Sei lá, um cordãozinho, certo? Pegar um cordão assim de nylon, sei lá, e fazer uma circunferência, né, com ele. Quando eu abro esse cordão e vira uma reta, eu tenho um comprimento, que vocês estão carecas de saber que equivale a 2πr. Então, 360 graus, que é a volta toda na circunferência, equivale a 2πr. E o L, que é só esse comprimentozinho aqui, equivale ao ângulo alfa. Gente, é ao ângulo A aqui no caso, né? É a regra de 3, isso aqui não tem o que fazer. Aí, só um detalhe aqui que eu esqueci de colocar, é a relação grau e radiano. 360 graus equivale a 2π radiano. Isso aí também você já tem que saber, né, de qual é salteado para nossa provinha do Enem. Mas, enfim, sempre usar a regra de 3. Ó, aí uma volta é 2π radiano, que é 360 graus. Meia volta é π radiano. E o ângulo reto de 90 graus é π sobre 2 radiano. Ah, Paula, precisa decorar isso? Não, gente. Você pode usar a regra de 3 do mesmo jeito. Aqui eu estou usando a regra de 3 com 2πr e o L de comprimento. Aqui eu estou usando o comprimento, mas vocês podem usar para radiano também. Vocês sabendo que 360 graus equivale a 2π radiano, é só fazer regra de 3. 180 é metade de 360, então vai ser π, 2π radiano dividido por 2, que é π radiano. Mas se fosse, sei lá, 100 graus, o que é que eu faço, Paulo? Eu tenho que decorar? Não, gente, é só vocês fazerem uma regra de 3. 2π radiano equivale a 360, x radianos, que eu não sei quanto é, equivale a 100. Faz a regra de 3, vocês vão saber quantos radianos equivale a 100 graus, certo? Então, vamos lá. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Gente, aqui vocês estão vendo que os ângulos consecutivos A, O, B, esse ângulo aqui que está em cinza, é consecutivo. Consecutivo, o nome já diz tudo, vem um atrás do outro, né? E aqui os adjacentes, para ser adjacente, ele tem que ser consecutivo e ele não pode possuir ponto interno em comum, certo? Então, esses dois ângulos aqui são adjacentes. Isso aqui é só por título de curiosidade, né? A gente nem vai usar muito nos nossos exercícios, não, tá? Aí, essa parte aqui de ângulos complementares, suplementares e replementares, eu me lembrei também, que é importante para vocês saberem, que vai que na prova do Enem eles cobram alguma coisa assim, e é bom a gente saber, mas é bem simples, tá, gente? Os ângulos complementares quer dizer que a soma deles é 90 graus. Então, vocês estão vendo aqui que essas duas retas aqui, elas são perpendiculares, né? Então, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, o ângulo A mais o ângulo B vão ser complementares. Então, se eu tiver uma situação assim, por exemplo, eu tenho dois ângulos que são complementares, a questão vai dizer. Aí ela vai dizer assim, um é 80 graus, quanto é o outro? O outro tem que ser 10, né, gente? Porque a soma dos dois tem que dar 90. Então, é só isso, saber que a soma dos dois vai dar 90 graus, tá certo? A mesma coisa com os suplementares, só que agora é 180 graus, certo? A soma dos dois vai ser 180 graus. E os replementares, a mesma coisa também, só que a soma é 360 graus, certo? Então, é basicamente isso. Esse replementar nem é muito usado, é mais usado complementar e suplementar. Então, decorem. Por exemplo, o C no alfabeto vem antes do S. Então, decora que o C é o 90 graus, que é o menorzinho, que vem antes. E o suplementar é o 180 graus. O replementar, que é o estranhão, a gente nem vai usar muito, mas é o 360, só por título aí de curiosidade. Agora vamos para os OPV, né, que são os ângulos opostos pelo vértice. Rapidinho a gente termina a nossa aulinha de hoje. Vamos já para os exercícios. Gente, os ângulos opostos pelo vértice, aí vocês também já devem estar de saco cheio de saber, né? São literalmente opostos pelo mesmo vértice. Temos aqui o vértice O e os dois ângulos são opostos. Lembrando, gente, que quando eles são chamados opostos pelos vértices, eles necessariamente são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, sempre que você tiver uma questão que tiver dois ângulos opostos pelo vértice, você já pode dizer, se um é 30 graus, o outro também é 30 graus. Se um é 40 graus, o outro também é 40 graus. Não tem por onde correr, tá? Então, vamos lá para os nossos exercícios, rapidinho. José deseja construir com tijolos um muro de jardim com a forma de uma espiral de 2 centros, certo? Então, tá aqui a espiral do José e tem 2 centros, que ele disse, como mostra a figura a seguir. Essa questão eu achei meio confusa, mas enfim, a gente vai levar em consideração esses 2 centros que ele tá falando, né? Você tem que meio que
que dá uma que faz se fazer meio de doido, que a questão tá meio mal feita, mas enfim, vamos lá. E para construir essa espiral, ou seja, tá aqui a espiral, né? Certo? Tô aqui com a setinha, eu espero que vocês estejam vendo a setinha. E o José vai colocar um tijolinho em cada coisinha. Vai colocando um tijolo do lado do outro. E o tijolo, ele diz que tem... Ai, meu Deus, tô com a bateria fraca. Só botar aqui pra carregar. Vou esperar aí 2 minutos. Pronto. E aí, gente, o José vai colocar o tijolo, um do lado do outro, e cada tijolo tem 30 centímetros de comprimento. Mas, gente, e aí, como é que eu vou saber quantos tijolos ele vai ter que usar? Eu preciso saber o comprimento dessa espiral, né? Para saber o comprimento dessa espiral, eu vou precisar saber o comprimento dessa menor, dessa aqui um pouquinho maior, dessa outra um pouquinho maior e dessa maiorzona ainda. Aí vocês estão vendo que elas formam circunferências, ó. Essa aqui, o centro dela é bem aqui. Essa aqui, o centro dela é bem aqui. Por isso que ele diz que tem 2 centros. Ou pode ser esse aqui, ou pode ser bem aqui. Aí essa outra aqui, que o centro já é bem aqui de novo, entendeu? E essa maior zona, que o centro é bem aqui. Então, por isso que ele falou no começo da questão que são 2 centros. Dependendo da espiral, você usa o centro para a direita ou para a esquerda. E ele deu esse tamanho de 1 metro. E aí a gente vai supor que para esse outro lado seja o outro metro, né? Porque é um centro de uma circunferência e isso aqui é um raio. Se isso aqui é o raio, o outro lado é o outro raio. Se o outro lado é o outro raio, então, consequentemente, vai ter o mesmo tamanho que é 1 metro, certo? Aí ele falou que a espiral tem 4 meia voltas e cada tijolo mede 1 centímetro. Mandou a gente considerar π igual a 3 e perguntou quantos tijolos vão ser necessários para fazer essa espiral toda. Então, gente, para isso, bem simplesinho, eu desenhei aqui para vocês, até em cores diferentes, para ficar melhor de entender. Eu desenhei essa espiral, eu desenhei a espiral inteira, né? Cada um com a sua cor. E desenhei os semicírculos, né? Desenhei essa aqui que eu chamei de A, em vermelho. Desenhei essa roxinha que eu chamei de B. Essa rosa aqui, grande, que eu chamei de C. E a maior de todas eu chamei de D. Vocês vão me perdoando aí que tá meio feio, né? Essa D aqui no final tá parecendo uma montanha. Mas, enfim, era pra ser um semicírculo, tá? E aí, gente, eu coloquei os tamanhozinhos pra vocês, igual tá lá. Ele disse que daqui pra cá é 1. Então, daqui pra cá também é 1, né? Como eu falei pra vocês, do raio. Daqui, eu vou supor que é 2. Por quê? Porque é 1 mais o 1. E essa outra circunferência tem esse raio aqui, que é o outro centro, né? São 2 centros. Um centro é bem aqui e o outro centro é bem aqui, certo? Então, eu vou supor que aqui seja 2 metros. Aí, para essa outra aqui se completar, quanto é que vai ser? Vai ser 1 metro daqui, mais os 2 metros de fora. Então, vai ser 3 metros para essa outra. E a grandona maior de todas vão ser os 4 metros, porque o centro dela tá bem aqui, ó. Esse centro aqui. Então, vai ser os 3 metros de rosa mais 1 metro de vermelho, certo? Espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não entenderem, vocês me mandam uma mensagem para mim no WhatsApp que eu desenrolo lá para vocês, tá? Porque essa questão é meio confusa mesmo. Então, eu vou tirar de uma por uma. Cada semicírculo desse, eu preciso saber o comprimento para saber quantos tijolos eu vou usar, né? E para isso, eu separei bem direitinho o A, o B e o C. Gente, o A é um semicírculo. Então, quanto equivale isso aqui? 2π vezes o raio dividido por 2, porque é um semicírculo, certo? Então, eu botei 2π vezes o raio, que é 1, vezes 1 meio, ou seja, dividido por 2, que vai ser igual a π. O B é a mesma coisa, 2π vezes o raio, que no caso do raio do roxo é 2, dividido por 2, ou multiplicado por 1 meio, é a mesma coisa, dá 2π. Mesma coisa com o C. O C é essa aqui, o raio dela é 3, que é o rosa. Então, vai ficar 2π vezes 3 vezes 1 meio, porque é um semicírculo, vai dar 3π. E o D é a mesma coisa, 2π vezes 4, que é o raio dela, tá aqui em cima de verde, vezes 1 meio, que vai dar igual a 4π. Então, o total do comprimento dessa espiral aqui, que ele vai encher de tijolos, um do lado do outro, vai ser π mais 2π, mais 3π, mais 4π, que vai dar 10π. Só que ele disse lá no enunciado da questão que o π é igual a 3. Então, vai ficar como? Os 10π, 10 vezes 3, 30 metros, tá? Em metro. E ele diz que o tijolo tem 30 centímetros. Então, eu preciso saber quantos tijolos vão caber dentro desses 30 metros. Só que eu preciso transformar metro para centímetro, né? Eu não posso dividir uma coisa com uma unidade e outra com outra.
Então, de metro para centímetro é 10 ao quadrado, né? Então, 30 metros é igual a 30 vezes 10 ao quadrado centímetros, dividido por 30 centímetros, que é cada tijolo. Aí vai ficar 100. Então, eu vou precisar de 100 tijolos para fazer, tá? O item B de bola aqui, ó, 100. Vamos para a próxima. Em uma engrenagem, uma roda tem 90 centímetros de comprimento e dá 600 voltas, enquanto outra menor dá 1.800 voltas. Ele está perguntando qual o raio da roda menor. Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam aqui é que se uma roda tem 90 centímetros de comprimento e dá 600 voltas, a outra, que é menorzinha, dá 1.800 voltas. É óbvio que ela vai dar mais voltas. Vocês imaginam uma coisa bem grande dando uma volta? Daqui que ela deu uma volta completa, como uma pessoa correndo ao redor, por exemplo, de uma pista que tem um raio muito grande. A pessoa vai demorar muito mais para dar uma volta correndo nessa pista. Enquanto um círculo bem pequenininho, no instante a pessoa dá uma volta ali. Por isso que a menor dá mais voltas, né? Isso é bem óbvio. Mas enfim, só para vocês entenderem a lógica. E aí eu desenho aqui para vocês. A maior dá 600 voltas no mesmo tempo e tem um comprimento de 90 centímetros, o comprimento da circunferência. E a menor dá mais voltas, obviamente. Qual o comprimento dela? E ela dá 1.800 voltas. Gente, aqui a gente vai usar o básico, né? Uma regrinha de 3. Só que a regra de 3 é inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto menor a circunferência, mais voltas ela dá. Por isso que eu coloquei 1 sobre 600. Então, 1 sobre o número de voltas equivale a 90 de comprimento e 1 sobre o 1.800, que é o número de voltas, equivale a x, que é o comprimento que eu não sei, que é o que eu quero saber, né? Que ele quer saber o raio dessa aqui. Ah, Paulo, mas por que tu botou 1 sobre 600 e não 1 sobre 90? Gente, é a mesma coisa. Qualquer uma das duas que você escolhesse para ser inversamente proporcional. O importante é botar 1 sobre alguma coisa. Aí o outro lado você não bota dividindo, né? Porque senão vai ficar diretamente proporcional, do mesmo jeito. Entenderam, né? Então você escolhe uma das duas. Tanto faz, eu escolhi as voltas, mas se você escolhesse um comprimento também ia dar certo. Aí com isso eu achei que o x é 30 centímetros. Vocês estão vendo, né? O comprimento dela é menor. Aí, gente, é muito óbvio. Ele me deu aqui quanto é que vale o comprimento da circunferência, se eu abrisse ela como uma linha, né? Como eu expliquei para vocês no começo, um barbante assim esticado. E aí deu 30 centímetros de comprimento. Isso vale 2π vezes o raio. E ele quer saber o raio dela. 2π vezes o raio vale 30 centímetros. O raio vai valer quanto? 30 dividido por 2π. Passa pro outro lado, né? Dividindo. Vai ficar 15 sobre π. Porque o 2 cancela com o 30, né? 30 dividido por 2 dá 15. Aí eu marco o item B de bola. Ó, 15 sobre π. Certo? Vamos lá para nossa terceira questão. Caiu aqui na Federal do Rio Grande do Sul, né? Considera o setor circular de raio 6. Então, eu tenho aqui um setor circular, o famoso um pedaço de pizza, né? De raio 6. Então, de O até S e de O até R vale 6. E o ângulo central de 60 graus, certo? Da figura abaixo. Pronto. Aí ele dá os pontos aqui, S, R, P, Q e o O e dá os 60 graus. Aí ele fala assim, se P e Q são pontos médios, respectivamente, de OS e OR, gente, o que é um ponto médio? Um ponto médio divide uma coisa pela metade. Então, se P e Q são pontos médios de OS e OR, então de O até P e de P até S vai ter o mesmo tamanho, que é 6 dividido por 2. Por que 6? Porque 6 é o raio. Então, vai ser de S até P vai ser 3 e de P até O vai ser 3. A mesma coisa para cá. De O até Q vai ser 3 e de Q até R também vai ser 3, certo? Então, ele já me deu esse tamanhozinho aqui, ó. Que é 3, esse aqui é 3, esse aqui é 3 e esse aqui é 3. Ele quer o perímetro. O perímetro é o tamanho desse negócio aqui, dessa região sombreada. Eu já tenho o valor de S até P, que é 3, e de R até Q, que é 3. Eu preciso só descobrir quanto vale essa parte aqui da circunferência, desse arco aqui, né? E esse arco maior, como eu disse para vocês lá no começo. O ângulo é o mesmo, mas o arco é diferente, porque essa circunferência tem um raio, e essa daqui de fora, de S até R, vai ter outro raio. Certo? Então, vamos lá. Aí eu desenho aqui pra vocês, ó. Botei o 3 aqui, 3 e 3, 3 e 3, e chamei esse arco de X e o arco maior de Y. E ele quer saber o perímetro dessa região aqui pintada. Então, vamos pegar o OPQ, que é o menorzinho. O, P e Q.
Eu preciso encontrar o x. Gente, se eu tivesse uma circunferência completa, aqui, eu estaria o quê? 360 graus. E eu valer 2π vezes o raio. O raio é quanto? 3, ó. Tá aqui o raio, ó. Certo? A circunferência se fosse completa. E, só que eu só quero o x, né? Que é o que vale aos 60 graus. Então, 60 graus equivale a x. Aí eu faço uma regra de 3. Aí eu encontro que x vai ser igual a π. Aí eu guardo esse valor. Agora eu vou para OSR. Só um instante. Aí OSR. OSR. É o Y que eu preciso. Mas, poxa, Paulo, o Y vai ser a mesma coisa, não? Já que tá com um ângulo de 60 graus também. Não, gente, não vai ser a mesma coisa. Essa comparação do ângulo vai ser a mesma coisa. Eu vou usar os 60 graus também, mas agora eu vou usar outro raio. Essa circunferência é muito maior do que a de dentro, que é pequenininha. É aí que vai mudar, entendeu? Então, 360 vai ser 2π vezes 6. Agora eu tô pegando esse raio, que é de O até S e de O até R, que é 3 mais 3, entendeu? Que foi o raio que ele deu na questão. E os 60 graus, do mesmo jeito, vai valer Y. O Y vai ser igual a 2π. Então, gente, o perímetro é muito fácil, é só somar 3 mais x mais y. X é π, y é 2π, 3 mais 3, 6, então vai ser 6 mais 3π. 3π mais 6 é o item C, tá aqui, ó. 3π mais 6, certo? Bem simplesinho. Aí vamos aqui para a quarta questão, penúltima. O professor Hiparco apresentou a figura a seguir a seus alunos. Nela tem-se um arco de circunferência PQ, que é um pedaço, né? Cujo comprimento é exatamente igual à medida do raio. Então, nesse arco aqui, eu tenho exatamente a medida do raio, que é 4. O professor perguntou à classe qual era a medida do ângulo central correspondente. Então, ele quer saber esse ângulo aqui, que equivale ao comprimento de 4. Aí, gente, é muito fácil, é só a gente fazer a nossa regra de 3 de sempre. Os 360 graus da circunferência toda está para 2π vezes o raio, que é 4 centímetros, e os 60 graus daqui tem o tamanho de 4 centímetros, entendeu? Então, vamos ver qual é esse ângulo aqui pela nossa regra de 3, tá? Então, eu peguei 360, equivale a 2π vezes o raio, que é 4, que ele deu aqui na questão, que é de C até P. E o ângulo θ, que eu não sei quanto é, equivale ao comprimento 4, que foi o que ele deu, que na questão, coincidentemente, é do mesmo tamanho do raio, certo? Aí, gente, eu vou achar que o θ vai ser igual a 360 dividido por 2π. Mas, Paulo, que diabo é isso? Grau dividido por π? Como é que eu faço essa divisão? Não tô entendendo. Vocês vão transformar em radianos, certo? Porque não dá para comparar tamanho de alguma coisa, que é 2π, por exemplo, 2 vezes 314, sei lá quanto, com 1 grau, né? Então, tem que transformar para radiano. E como eu disse para vocês no começo do coisa de hoje... Oi! Já eu falo contigo, eu tô gravando a aula. Obrigada. Te amo. Desculpa aqui, gente, que minha mãe chegou rapidinho, voltando aqui. Então, eu tenho que transformar em radiano, certo? Como eu disse para vocês decorarem, nunca mais esquecerem, 360 equivale a 2π radiano. Então, se eu botar aqui em θ, vai ser igual a 2π radiano dividido por 2π. Quando eu dividir 2π por 2π, vai ser quanto? 1, certo? Então, vai ficar aqui 1 radiano. Aí, o que é que os alunos falaram? A medida do ângulo é 60 graus, pois o triângulo é equilátero. Gente, isso aqui não é nem é um triângulo, né? Para começar, se fosse um triângulo, que seria uma reta, não tem nada a ver. A medida do ângulo central é exatamente 1 radiano. Ó aqui, ó. 1 radiano. E os dados fornecidos não são suficientes. Falso também. É um marco item seu. Apenas os alunos do grupo 2 responderam corretamente. Certo? Aí vamos aqui para a nossa última questão, que é bem conceitualzinha, bem estilo Enem, aquele jeitinho que o Enem gosta de complicar a nossa vida, né? Essa questão, gente, eu vou tentar explicar para vocês, mas ela é meio complicada de explicar, assim, à distância, né? Pessoalmente seria melhor, porque vocês vão ter que usar muita imaginação de vocês, tá bom? Porque é uma questão muito, assim, de... Só o pensamento mesmo, só a imaginação, não precisa fazer cálculo nenhum. Então, vamos lá. O globo da morte, né, aquela lá que tem no circo, que fica as motos rodando, é uma atração muito usada em circos. Ela consiste em uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica, feita de aço, onde os motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir tem-se a figura 1,
uma foto do globo da morte, e na figura 2 uma esfera que ilustra a coisa. Então ele só fez uma ilustração aqui para ficar melhor. E aqui ele mostrou o globo da morte, né? Então na figura 2, o ponto A está no chão, onde é colocado o globo da morte. Então o globo fica aqui, né? Tipo, encostado no chão, no ponto A. E eu tenho. E o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular, certo? Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão colocado no ponto B. Então, lá no ponto B, gente, eu vou colocar um holofote, certo? Finge que tem uma lanterna zona bem grande apontando para o chão. Direcionar. E o ponto B, esse holofote, fica seguindo o motoqueiro, para as pessoas ficarem vendo onde o motoqueiro tá. É como se a luz estivesse lá no ponto B e o motoqueiro tá lá no ponto A, pronto para sair. Quando ele vai subindo pela esfera, né, o holofote persegue ele e vai subindo também. Aí quando ele chega lá em cima, ele vai descer, né, pelo outro lado. Vocês estão imaginando, né? Eu tô aqui fazendo as mímicas, mas eu espero que vocês estejam imaginando como eu. Aí quando chega lá em cima, ele vai descer de novo. Aí o holofote vai descer junto com ele, certo? De novo. Então o holofote vai seguir o trajeto do motoqueiro. Por quê? Porque tá na atração do circo. Todo mundo quer que a luz fique pro motoqueiro, que é a atração principal. No caso desse brincadeira aí da esfera, do globo da morte, certo? E aí, gente, ele quer saber qual é a imagem do trajeto feita pelo motoqueiro no plano do chão. Gente, esse trajeto vai ser guiado pela luz que está no ponto B. Então, o holofote que vai fazer esse trajeto. Vocês pensem comigo, assim como o motoqueiro está no ponto A, ele está lá paradinho, a luz está lá. Então, no chão fica só um ponto. Eu vou falar que é igual o D, só uma sombra. Não, gente. Isso aqui o motoqueiro vai andar. Ele vai andar, não vai ficar parado desse jeito. Então, quando ele começar a andar, a luz vai andar junto com ele. Só que no chão, como é que vai ser a projeção dela? Vai ser uma reta, entendeu? Porque tá aqui a luz, ó, no chão vai continuar uma reta, gente. Não vai mudar, não vai ser círculo, não vai ser nada. Porque a luz vai tá reta, entendeu? Apesar de ser uma esfera, mas no chão ela vai sair como uma reta. Como eu disse, essa questão é um pouco mais complicada de entender, mas é isso. Enfim, vai sair uma reta, uma reta, uma reta, uma reta. Quando o motoqueiro chegar no ponto B e voltar, vai fazer uma continuação de uma reta, entendeu? Então sempre vai ser uma reta. Vai ser enquanto ele estiver subindo, ó, já apareceu aqui, tem, né? Enquanto ele estiver subindo, vai ser pra cá, e enquanto ele estiver coisando, vai ser pro outro lado, quando ele estiver descendo. Então vai ser o item E, porque vai ser uma reta, porque o holofote vai estar no chão, dando a luz, certo? Então é basicamente isso. Queria agradecer a vocês pela atenção, como sempre. Mandem mensagem para mim, não tenham dúvida. Podem mandar a qualquer hora, qualquer momento, que eu sempre respondo. Uma vez eu recebi uma mensagem dentro do ônibus, voltando para casa. Mas sempre que eu tiver um tempinho, eu pego um papel rapidinho, resolvo a questão. Qualquer outra questão que vocês quiserem também, de qualquer outra matemática, se eu souber, obviamente, né? Lembrando que eu sou horrível em análise combinatória, tá? Então não me mandem de análise combinatória. Mas qualquer coisa que eu puder ajudar a fazer por vocês, por favor, me perturbem. Se vocês quiserem dicas do Enem, qualquer coisa, vocês podem mandar uma mensagem. Eu estou sempre disposta aqui a ajudar. E foco em resolver muitos exercícios, gente. Não vão estudar o que não cai. Eu sempre falo isso em todas as minhas aulas e vou continuar falando para vocês focarem no que realmente importa, tá bom? E um beijo a todos. Ah, meu Deus, como é que eu paro isso aqui?